ensino de todos os tempos. Deus, a inteligência suprema do universo, periodicamente envia filhos seus mais capacitados para impulsionar o progresso da humanidade, colaborando para o bem-estar geral. Louis Pasteur foi um desses. Nas primeiras décadas do século XIX, fez uma descoberta na área da ciência que permitiu serem evitados grandes males à saúde humana. Ele foi o responsável por detectar os germes, invisíveis a olho nu, razão de muitas doenças infecciosas. Os hábitos de higiene de então não eram considerados de importância e permanecíamos totalmente vulneráveis aos micro-organismos. Ele implantou uma medida simples para esterilizar objetos, que consistia em fervê-los em água. Hoje, frente à pandemia, reforça-se a importância de lavar bem as mãos com água e sabão. Pasteur nos ensinou que os micro-organismos infectam as pessoas. Foi responsável pelo processo de pasteurização do leite e pela vacina contra a raiva, baseados nesse conhecimento. Depois dele, outros missionários deram continuidade ao trabalho, nos conscientizando de que devemos todos ser partícipes na luta pela saúde física. Quando surgem essas criaturas e revolucionam nossa maneira de olhar e entender o processo da vida, damos um grande salto no progresso. O microscópio nos permitiu visualizar o universo dos considerados invisíveis, porque nossos olhos não os conseguiam captar. A ciência evolui a passos largos, depois de algo apresentado como inédito. Assim, crescemos. No entanto, devemos considerar que desprezamos muitos ensinamentos antigos, simplesmente porque não tinham uma explicação científica. Se nos determos na leitura do Antigo Testamento, especialmente nas leis atribuídas a Moisés, veremos quantas orientações foram prescritas. Orientações para lavar as mãos antes de nos alimentarmos. Indicações precisas de como certos alimentos deviam ser preparados. Naturalmente, porque o legislador hebreu não tinha como apresentar aos homens os germes, tudo atribuía à prescrição de Yahvé. A orientação, inclusive, para se evitar certos alimentos tidos como impuros. Devemos considerar como prevenção para não se expor a possível contaminação numa época em que não existiam vacinas nem antibióticos. Convenhamos, em todas as épocas fomos beneficiados com informações importantes. Nosso orgulho ou nossa arrogância zombou muitas vezes do que no fundo detinha fundo de verdade. Ainda hoje, quando tantos cuidados nos são prescritos, muitos os ignoramos, como se fôssemos os detentores de todo conhecimento, de todo saber. Como filhos que devem considerar a experiência dos pais que viveram anteriormente, seria importante que prestássemos mais atenção às informações. Se acharmos que essa ou aquela prescrição é incabível, pesquisemos, busquemos saber as razões em que se baseia. Isso se chama crescimento, engrandecimento do intelecto. Afinal, somos espíritos ocupando corpos perecíveis, e nossa jornada na Terra tem a subida finalidade do progresso. Crescer no intelecto, crescer em moralidade. Amor e sabedoria são as asas que nos alçarão às alturas. O canal FEP oferece tudo. Nós te rogamos, ó Pai de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, que através de seus mensageiros e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem
suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze, divino modelo, que através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Trabalhadores, apóstolos do bem e da paz, amigo dos amigos, amigo dos humildes, amigo dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as crias se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. Bem, meus irmãos, o Evangelho de hoje, meus irmãos, nos traz a mensagem de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. E então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com os seus 2 filhos e adorou, demonstrando que queria lhes pedir alguma coisa. E ele lhe disse: que quereis? Ordena, disse ela, que esses meus 2 filhos tomem assento ao teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabeis o que pedes. Podem vocês 2 beber do cálice que vou beber? E eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é verdade, que vão beber do cálice que eu beber. Mas quanto ao sentarem à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-los. Verá que aqueles a quem meu Pai preparou. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos ficaram indignados contra os seus. E Jesus, chamando-os para perto dele, lhes disse: sabem que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam como império. Assim não deve ser entre vocês. Mas aquele que quiser tornar-se o maior, que seja servo dos outros. E aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, que seja escravo de todos. Como o Filho do Homem não veio para servir, mas para servir e dar vida a toda a nação humana. Mateus, capítulo 20, versículo 20 e 28. Bem, meus irmãos, nós vamos ficarmos hoje com a seguinte frase: Cristo não veio para ser servido, mas veio para servir. Pois é, meus irmãos, essa regrinha é a regra fundamental de nossas vidas. Porque nós, muitas vezes, ficamos perguntando qual é o motivo da nossa existência na Terra, que viemos aqui para fazer. E ficamos procurando de todas as maneiras e não achamos. Mas nós, meus irmãos, verdadeiramente viemos para servir. Servir a nós mesmos,
servir o nosso próximo e servir a humanidade, servir ao reino de Deus. Nós viemos para isto. E nesta ação, nós acabamos aprendendo todas as lições de que nós necessitamos. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo nos coloca que a principal função nossa na Terra é servir. Quantos de nós achamos-nos incapazes? Por quê? O médico veio para servir a saúde. O professor veio para servir na educação, na elevação, no crescimento, nos conhecimentos. E assim cada profissão serve à humanidade, ao homem, de alguma outra maneira. E nós viemos para servir. Levar aos nossos irmãos tudo aquilo que nós possamos levar para eles. Os pais servem para dar o encaminhamento dos seus filhos. Então, não há uma profissão na Terra que o objetivo maior é servir. Só que o homem transformou tudo isso num grande negócio. Transformou todas as profissões como um meio de conseguir angariar coisas materiais de que não lhe servirão. De que veio sem nada, vai voltar sem nada, e o homem só quer servir de forma que ele venha a angariar recursos materiais que não lhe servirão para nada. Então, onde é que está a nossa simplicidade, a nossa humildade, que nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou muito bem, servindo a humanidade? Servindo a humanidade com seus exemplos, servindo a humanidade com suas lições. Servir. Servirmos ao mundo. Servirmos ao universo, servirmos ao Pai do universo. Todos os nossos mentores, todas as potências de elevação espiritual que possamos conhecer e entender nesse mundo, fizeram o quê? Serviram a humanidade. Esta foi a função principal de todos e que nós estamos esquecendo e que nós estamos transformando esse servir em algo que vai nos amargurar, que vai queimar em nossas mãos, que vai nos prender à terra, que vai nos deixar pesados, que não vamos conseguirmos, mesmo criando as asas da sabedoria e do amor, não vamos conseguir voar, porque estamos com os nossos pés presos a tudo aquilo que adquirimos quando nós deveríamos apenas servir. Que nossas lições, meus irmãos, possam nos ajudar a servir à humanidade, mas especialmente a nós mesmos.
devemos servir a tudo. A lua serve para nos iluminar as nossas noites. O sol veio para servir o planeta, trazendo a sua luz para dar vida a tudo. Vamos pensarmos, meus irmãos, no servir, que possamos sermos um instrumento útil, servindo a Deus e a todos aqueles que vivem em nosso redor.